Amigos e amigas da Nova TV, estamos aqui com o nosso querido eterno vereador Eduardo Valentim, o homem que abriu o legislativo a que o friburguense pudesse ter acesso às sessões legislativas que ordenavam a vida de todos os friburguenses. Hoje é uma data significativa para nós, por isso que eu estou aqui com este microfone na mão e gostaria, hoje é uma homenagem do Grupo Gama, a boa história e o que Paulo representou a Nova Friburgo. Verdade, Tony. Realmente é um marco na história de Friburgo, a passagem política de Paulo Azevedo. Aliás, tivemos também da família o saudoso Amâncio Mário de Azevedo. Enfim, o Paulo passou, nós tivemos o prazer de estarmos na Câmara quando o Paulo também era prefeito. Não éramos da mesma bancada, mas nos respeitávamos muito. E isso fez com que a cidade tivesse o crescimento que teve até aquele momento. É muito prazeroso ver o Gama estar organizando mais esse evento, mais essa iniciativa, porque além de outros personagens da nossa política, da nossa cultura, o Gama também está prestigiando Paulo Azevedo, que infelizmente nós tivemos aí a passagem de uma forma bem trágica, né? Isso a gente lamenta, seria muito bom hoje a gente estar podendo inaugurar essa placa aqui, se ele aqui estivesse presente. Mas fica aí a homenagem, a passagem dele por Nova Friburgo, a passagem dele como prefeito, a passagem dele como homem público, como líder estudantil, que foi também. Enfim, é um marco e é uma lembrança muito bem executada pelo Gama. Parabéns a vocês, da família, e parabéns ao Gama por isso, por essa iniciativa. Eduardo, a família, você pode ter certeza, representada por mim, muito sensibilizada, agradece essas palavras que eu sei que não são da boca para fora, mas que vêm do fundo, porque você sempre foi um homem coerente e racional e você sabe o valor que ele representou à época dele, independente de ideologias políticas. Exatamente. Aqui, obrigado, feliz estou em tê-lo aqui ao meu lado nessa data que foi uma iniciativa natural do Grupo Gama. Você sabe que Paulo, ele não saiu de Friburgo, nunca pleiteou nenhum outro mandato, não aspirou nenhuma outra situação política, porque ele amava realmente Nova Friburgo, sempre pretendeu ficar por aqui. E as pessoas que amam Nova Friburgo, a gente tem que ter o maior respeito, porque nós que amamos Nova Friburgo, temos que amar as pessoas que também amaram Nova Friburgo. Por isso que eu estou aqui. Perfeito, aqui encerrando com essas belas palavras do nosso querido Eduardo Valentim. Nova TV, nossa força, nossa voz, além de dar... É verdade, com certeza. Queridos amigos da Nova TV, hoje esse dia de grande valor para a família Azevedo, aonde por uma iniciativa de um grupo que sempre se bateu pela cultura e pela arte e que não poderia ser de outra maneira, ter a sensibilidade de prestar uma justa homenagem ao nosso querido ex-prefeito Paulo Azevedo. Ao meu lado aqui, o nosso amigo correligionário, um homem que caminhou ao longo de boa parte de sua vida, com a família Azevedo, de Amâncio a Paulo, nosso querido Joel de Sá Martins. Joel. Tony, é um prazer muito grande estar aqui juntamente com você, com a Nova TV, filmando esse documentário, né, com o decorrer do tempo passar para todos ver aí e dizer um pouquinho sobre a vida e carreira do Paulo Vassad de Azevedo. Doutor Paulo, rapaz, acompanhei a carreira do Doutor Paulo, conforme você diz, a carreira também do Doutor Amâncio. Tive o privilégio de conhecer o Doutor Amâncio pessoalmente, trabalhar com o Doutor Amâncio, com o Paulo Azevedo. E no dia 11 de janeiro de 2012, Nova Friburgo ficou órfão do grande prefeito Paulo Vassad de Azevedo, porque é o campeão de obra. Se a gente for mencionar as obras aqui, você vê aquelas duas rodoviárias, Sul e Norte, entendeu? A galeria d'água ali na rua Uruguaiana,
O homem fez enfim, sobre a luz elétrica. Eu trabalhava de motorista na linha Teodoro de Oliveira, aquele asfalto era uma escuridão. Paulo Azevedo, juntamente com a companhia, colocou a luz elétrica nos postes ali de Teodoro para Nova Friburgo. Enfim, um grande prefeito que deixou nome na história, e jamais a gente podemos deixar de falar em Paulo Azevedo, doutor Amanso e outros tantos mais, né? Trabalhou sempre com honradez, com honestidade e traz saudade pra gente, porque olha, o que Paulinho fazia, vai ser difícil, Tony, a gente ter um prefeito que trabalha igual o Paulo, já visando o futuro, né? Então o Paulo sempre será lembrado para o povo de Nova Friburgo, né? Enfim, prefeito por 2 vezes, enfim, só tenho a elogiar a carreira do Paulo Azevedo. Só isso. Joel, obrigado. A família aqui emocionada pelas suas belas palavras. Nós todos aqui ficamos lisonjeados porque você sempre foi um verdadeiro amigo. Você nunca foi aquele amigo do poder. Você sempre foi um amigo de Paulo, pelo que Paulo representava e o que você conseguia enxergar. E tá aí, a Friburgo de hoje. É verdade. Inclusive, Tony, inclusive quando fui vereador de 2001 a 2005, se não me foge a lembrança, em 2002, doutor Paulo Azevedo me ligou, me chamou, pediu para me aprovar as contas dele. Eu votei nas contas dele juntamente com as contas do Heródoto. Aprovamos as contas. E outra coisa, Tony, já que eu estou nesse assunto, a gente não podia deixar de falar também no grande doutor Amanso Mário de Azevedo, que politicamente em Nova Friburgo nunca vai nascer um igual ao doutor Amanso Mário de Azevedo. Foi vereador em 1947, foi vice-prefeito na época, o vice disputava a eleição para ganhar a eleição para assumir, né? Ele fez mais votos na época que o doutor Feliciano como vice, né? Foi prefeito 3 vezes em Nova Friburgo, foi deputado estadual, foi deputado federal. Me lembro muito bem que em 1978 o doutor Amanso teve só no Rio de Janeiro 2.000 votos. Então a gente que entende um pouquinho da política, jamais, nunca Nova Friburgo vai ter um homem igual o doutor Amanso Azevedo no sistema político. Ganhou direto, só faltou ser governador do estado. Deus assim não quis, né? Mas olha, que coisa boa. Nós todos ainda termos essa boa memória. É verdade. E o que eles representaram à época, com interesse voltado para a população, para o ser humano, isso, não para interesses pessoais. Joel, olha, a família extremamente agradecida, agradece a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu jamais poderia deixar de vir aqui numa hora dessa para dar o depoimento sobre o Dr. Paulo Vassalo de Azevedo, nosso querido Paulinho, né? Nosso querido Paulinho. Isso aí. Falou, Tony? Muito obrigado. A soldados armados. Amigos e amigas da Nova TV, nós hoje, nessa data que eu fui imbuído do espírito de se tornar um repórter, pelo carinho e amizade do meu irmão Marcos Medeiros, que diz que hoje eu sou o anfitrião, sobre essa homenagem espontânea a meu tio, e onde eu tenho o prazer de estar com aqueles que ajudaram a Paulo transformar Nova Friburgo. Ao meu lado aqui está um ícone da arquitetura e do meio ambiente em Nova Friburgo, secretário que foi de Paulo em seus mandatos, de Neuci, e um orgulho danado desse bom filho desta terra, o meu querido Eduardo De Vries, que participou e vivenciou muito de perto a velocidade que Paulo imprimia a seus governos. É com satisfação, um pouco de pesar, mas com muita satisfação que eu estou aqui junto de Tônio, sobrinho de Paulo. Paulo, não vamos falar do Paulo, maior prefeito da história de Nova Friburgo, do homem que trabalhou, foi o único que trabalhou nos aspectos fundamentais desta cidade, da sua infraestrutura, do seu interior, se fosse o ser humano, as veias. Vou falar do Paulo, um homem sensível,
o homem que chegava às lágrimas com a maior facilidade após conversar com uma pessoa que estava com problema e às vezes ele não conseguia resolver o problema daquela pessoa. Esse homem sensível, ao mesmo tempo, ele era um líder austero, sabia o que queria, era um comandante e sob a sua tutela, Nova Friburgo cresceu assustadoramente. Cresceu muito por causa do controle e da determinação do caráter de Paulo Azevedo. Paulo Azevedo, desde a infância, se mostrou um líder, seja no joguinho de bolinha de gude que eu acompanhava com os amigos da infância, seja no jogo de futebol, seja no Grêmio Estudantil, onde reuniu uma gama de pessoas que foram os pensantes de Nova Friburgo junto com ele. Um homem que nos escutava e ou decidia na hora ou aquilo ficava na cabeça dele. Tanto é que às vezes de meia-noite, 1h da manhã, ele telefonava: De Vries, aquilo que você me falou está certo. Mas o que eu te falei, Paulinho? Eu com sono. O que eu te falei, Paulinho? Aquele determinado assunto, amanhã cedinho vamos nos encontrar para a gente resolver. Então Paulo era assim, um ser humano de primeira linha, do qual a gente sente muita falta. E obrigado por podendo estar aqui nesta homenagem singela do Gama, que reconhece as verdadeiras pessoas, o verdadeiro espírito do povo friburguense, hoje, nesta placa. Enfim, é uma alegria muito grande poder estar aqui presente. Obrigado pela oportunidade. A oportunidade você fez com a sua lealdade, com a sua crença, com a sua visão no homem público diferenciado, que você ajudou a alicerçar e que você ajudou a realizar as aspirações que ele tinha. Porque Paulo não governou sozinho, não. E você faz parte da boa história de Paulo Azevedo. Eduardo, eu aqui muito emocionado, porque de todos que estão aqui, não desmerecendo ninguém, você sabe muito bem por tudo que nós passamos, não é? E nós andamos por essa terra de cabeça erguida, porque nós tivemos um maestro e uma batuta, não é? Um exemplo, um homem que me põe aos 30 anos de idade, encabeçando uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que cuidava da agricultura, do trânsito, das obras, dos projetos, enfim. Era uma super hiper secretária, um menino de 30 anos, colocou outro, Roosevelt Consi, como secretário-geral. É um homem que acreditava no jovem, no poder da juventude, no idealismo dos jovens, pegava esse idealismo e transformava em realidade. Querido irmão aqui, vou encerrando isso aqui que eu já estou aqui, eu sou um homem extremamente emotivo. Um beijo nesse meu querido irmão aqui, ó. Amigos e amigas da Nova TV, dando continuidade a essa homenagem espontânea ao homem que foi Paulo Azevedo, não falando só do administrador público, do visionário diferenciado, do empreendedor, mas aqueles, porque ninguém faz nada sozinho. Eu estou ladeado aqui de dois dos seus grandes amigos e que ajudaram a transformar Nova Friburgo à sua época. Meu querido aqui, professor Alexandre Gazé, o meu querido, desculpem até a intimidade, mas meu Juquinha Berbet, que eu tenho uma paixão, um carinho danado, são esses desígnios de Deus, as empatias. Vamos começar aqui pelo nosso querido Alexandre Gazé. Microfone da Nova TV é seu. Olha, eu acho, Tony, você foi muito carinhoso comigo, ao lado do Juca e ao teu lado. Falar para a Nova TV, falar para qualquer TV, falar em qualquer microfone, falar em qualquer estação de rádio, falar em casa, falar no telefone, falar sobre Paulo Azevedo, é fazer uma viagem ao tema mais profundo do grande amor que a gente tem por esse grande estadista, esse grande homem público, esse grande incentivador. Ele sim, professor, não eu, professor nosso de todo momento, do que seja o bem da causa pública, do que seja a administração, e ele citava sempre isso, não governar para si, mas não usurpar o poder para si, mas trazer o poder em benefício dos outros. E quantas pessoas Paulo beneficiou,
por essa trajetória maravilhosa política que ele teve. Poucos tiveram, e que pena, podia ser muito mais e com muito mais tempo. Mas durante esse tempo que foi, certamente um tempo tão importante, tão profundo, que nos deixa uma lacuna de saudade tão grande, que muitas vezes nos impede até de prestar homenagens. As grandes homenagens a Paulo Azevedo foram prestadas em vida, quando ele não parava o carro e as pessoas corriam atrás dele, quando ele não podia tomar um café no botequim, que as pessoas cercavam o prefeito Paulo, o homem Paulo. Paulo não precisa, e o Jaburu está fazendo uma grande homenagem aqui com a gente, aqui com as placas, e Tony também, mas o Paulo teve em vida as homenagens necessárias, porque ele foi idolatrado. Paulo Azevedo foi um dos mais importantes políticos que o nosso país teve. Nova Friburgo tem o privilégio, entre outras coisas tão importantes que ela tem, melhor ar, melhor clima, a melhor água, um povo maravilhoso, ordeiro, uma gente bonita. Teve a primazia de possuir um dos mais importantes políticos e governantes que o país formou nas últimas décadas, Paulo César Azevedo. Paulo César, Paulinho, né? Paulinho, querido Paulinho, ele conseguiu desbravar isso tudo e em pouco tempo ele construiu um governo que na época dos dias 40 em 4, não. Paulo certamente foi 400 em 4 meses. O que você fazia não tinha hora, não tinha noite, não tinha dia, não tinha semana. O trabalho dele é perpetuado aí e as testemunhas estão aí vivas, né? Estou aqui com o Juca, com tanta gente, não precisa se ressaltar isso, nem perder tempo na televisão para colocar quem foi Paulo Azevedo. Nós todos sabemos quem foi Paulo Azevedo e temos uma grande saudade. Uma saudade que só é beneficiada, Tony, só é acariciada, só é confortada com a certeza de que um dia nós estaremos todos juntos nessa grande reunião lá em cima. Talvez isso seja a grande emoção que nos domina, porque temos a convicção, eu, Tony, Juca, um dia nós estaremos juntos numa grande reunião lá em cima, em outro astral, em outra década, em outro momento, e estaremos recordando esses momentos que nós passamos aqui, na Terra Santa, na terra que nós escolhemos para sobreviver enquanto não partimos para a grande reunião. E essa certeza é que nos conforta hoje de dizer com absoluta convicção, Paulo foi um homem além dos seus tempos, que nos deixa um legado importante de que é possível fazer, a certeza da confiança, a certeza de que é possível governar com carinho, com honestidade, com seriedade. Paulo teve as homenagens, Tony, e eu pude acompanhá-los sempre. Tive a oportunidade de escrever um livro sobre a vida dele, e que foi um sucesso. Nunca vendi tanto livro na minha vida. Foi o livro que eu mais vendi, Quem Tem Medo, de Paulo Azevedo, foi fundamental, desbarrando a esses caras que haviam aí em Friburgo, que estão tão maledicentes, tão mal educados, tão antiéticos, eu diria que são pessoas que passaram e ao seu tempo também deixaram registrada. A gente agradece a eles, porque Paulo se tornou o que é e o que foi, graças à inabilidade, à incompetência e à burrice dessas pessoas. Um adendo, né? A mediocridade. A mediocridade dessas pessoas fizeram com que o Paulo e que nós fôssemos... O medo do bom, o medo do visionário, o medo do inteligente, do medo que aquele que oriundo lá de pais operários. Eu citava que enquanto eles se alimentavam das usinas de fofoca e intriga aí da Alberto Braun, o Paulo construía as grandes usinas de lixo, as escolas de meio ambiente, a usina de asfalto, etc. Exatamente, perfeito. Enquanto o Paulo construía a Via Expressa, eles construíam lá na final da Alberto Braun, lá perto da prefeitura, eles construíam as usinas de intrigas que eles faziam para destruir as fofocas, as maledicências, as mentiras, as invenções, as casas de Miami, dos Estados Unidos, etc. Bom, mas não vê o caso não. O que vem ao caso é eu falar para você que está me assistindo, que não é da geração de Paulo Azevedo, que nasceu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e que ouve falar como se fosse um aspecto da história. Vamos resgatar essa história, Tony. Uma das lutas que vamos ter aqui na futura fundação Paulo Azevedo é exatamente resgatar a história, trazer um pouco da história de Nova Friburgo, que não pode morrer. Você sabe da luta hercúlea que eu venho travando em prol de sua memória, de sua boa história, de suas realizações, não deixando de forma e maneira que os oportunistas de plantão, como num passado não tão distante, tentaram se aproveitar. Eu tenho sido, por isso que as pessoas me cobram, mas
Mano, ninguém fez uma homenagem, botaram o nome naquilo. Não, tem pessoas que têm que ter dignidade, tem que estar à altura do homem que foi Paulo Azevedo para poder prestar sua homenagem. E pode parecer para muitos que isto aqui é uma singela homenagem, mas não, pela qualidade dos que a prestam e dos que estão aqui irmanados nesse depoimento, no meu coração e da família, é a maior de todas as homenagens. E não tenha dúvida, Alexandre, Juca, que eu tenho toda a certeza do mundo aqui no seu berço, no berço de meus avós e dos irmãos dele, que ele está lá em cima batendo palmas e nos dando força para continuar essa caminhada. Tá feliz, isso é verdade. Olha, são realmente votos e expressões de Tony que a gente também apoia e diz presente. Paulo, nós estamos presentes. Continuar aí essa pequena guerra aí que você ocasionou aqui, porque a luta continua, o futebol continua e a gente mais do que nunca precisa colocar em prática os teus ensinamentos. Mas ele vive em cada um de nós. Ele continua vivo pelo bom exemplo, pela amizade. Juca foi um irmão. Juca, ontem eu Alexandre, não tinha conseguido falar contigo e liguei para Juca 15 vezes, porque Juca não poderia faltar aqui, mas aí o nosso querido Jaburu já tinha entrado em contato e Juca estava ali botando no papel, rememorando uma série de situações que aqui, espectadores da Nova TV, Canal 14, além de mais hoje do que nunca da verdade, vocês vão hoje ter os depoimentos dos que conviveram de fato e de direito e entenderam o caráter e o homem que foi Paulo Azevedo. Olha que coisa linda ouvir você falar. E o nosso querido Juca Berbet aqui, que é um historiador fantástico, ele vai agora passar o seu depoimento. Meus amigos, minhas amigas, minhas criancinhas, né? Diria Paulo Azevedo se aqui estivesse. Uma das paixões de Paulo, sem dúvida alguma, Gazé, era a educação. E num determinado momento, ele chegou para você, Gazé, em 97 e falou: professor Alexandre, eu preciso do seu apoio para que nós possamos modificar a educação em Friburgo. Precisamos ter escola para essas nossas professoras e precisamos ter uma escola de nível superior. E nesse momento, Alexandre, como sempre foi, amigo, companheiro, solidário, na mesma hora abriu as portas da Universidade Cândido Mendes e colocou a escola superior, né? O nosso curso normal superior, que foi responsável, Tony, pelo grande número de formadores de opinião em Nova Friburgo. Não, professor? Paulo foi um grande ícone. A educação tem dois momentos no nosso município, antes e depois de Paulo Azevedo. Não há dúvida nenhuma, a grande educação, o grande incentivador do processo educacional foi Paulo Azevedo. Paulo me dizia uma coisa, Tony, importante. Ele dizia assim: olha, a criança não pode faltar nada, eu não quero que falte nada à criança, e não faltava nada à criança. Juca, querido, tem uma passagem aqui, Alexandre, à frente da pasta de educação. As estradas já ainda muito deficitárias, porque se fazia o que podia, e Paulo falava que as crianças tinham que ter proteína além da carne, tinham que comer ovos. Conta essa história aí, como é que carregava ovos na Kombi? Ele me chama um dia de noite, é interessante isso, Juca. Ele já disse: você ainda não deu ovo na merenda escolar? Eu falei: não, ovo ainda não tinha pensado, ovo, tão difícil. Ele disse: não, mas tem que dar ovo. Não, mas eu quero que dê ovo. A briga começou, vamos dar ovo. No dia seguinte, sair partir para dar ovo. Comprar o ovo não era o difícil. O difícil era levar o ovo para a escola. Como é que você transporta sei quantas dúzias de ovos sem quebrar? Estradas vicinais. Estrada de terra, etc e tal. Aí no dia seguinte eu digo: olha, 2 dias depois tá difícil você transportar o ovo. Demora para chegar, etc e tal. Eu quero que você dê ovo de qualquer maneira. Você tem que dar ovo. Aí conseguimos dar o ovo. 2 dias depois do ovo, o ovo instalou todo, tem ovo. Agora eu quero que você dê tênis às crianças, tem que dar sapato. Eu só tenho sapato aí, agora eu quero uniforme. Agora, no final, como é que termina essa história? Nós precisamos levar as crianças para Disney. Os filhos de vocês não vão para Disney? Por que essas crianças não podem ir para Disney? E levou as crianças para passear em Disney. Esse era o prefeito Paulo Azevedo. E nós fôssemos aqui continuar falando, Tony e o professor Gazé. Eu me lembro, estou vendo aqui chegar o Nidec, e o Nidec um dia chegou
desesperado no gabinete do prefeito e falando: Paulo, o friburguense não vai poder disputar a primeira divisão porque nós não temos iluminação, nós não temos condições, nós precisamos que a federação aprove o campo do friburguense e nós não temos iluminação. E Paulo falou: moleque, calma, não tinha, vai ter. E com isso, né, ele começou a trabalhar, lutou, pediu a Energisa e nós trouxemos o Vasco, o time do coração do Paulo, e ele inaugurou a iluminação, não, Lidec? Realmente, o Paulo não foi só isso para o friburguense, né? O Paulo era aquela pessoa que eu chegava: Paulo, tô precisando do ônibus para domingo, né? Aí chegava: ó, vou ligar para lá, ligava: ó, Dex, tá tudo certo, a hora vai levar vocês. Então ele faz uma falta muito grande pra gente. E era, na minha opinião, foi o último líder que nós tivemos, realmente um líder, né? Porque hoje tem líder que não é aquele líder quando o Paulo, que já veio lá de parlamento estudantil, né, naquela época. Vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. Paulo Azevedo marca uma época que não voltou e não volta nunca mais. Essa cidade não tinha luz, essa cidade não tinha água, essa cidade não tinha energia elétrica suficiente para manter as suas empresas. Essa cidade tinha muita deficiência na área da educação. Essa cidade não tinha uma lixeira onde colocar o lixo. Essa cidade não tinha via expressa. Vamos imaginar Friburgo hoje sem a via expressa? Ou sem a municipalização do hospital? Ou sem uma usina de lixo? Ou sem a privatização da água? Olha a água aí, não ia faltando. Era carro-pipa para cima e para baixo, faltando água. Era isso que eu ia falar. O senhor foi da Defesa Civil, você vê, naquela época, você via que era carro-pipa toda hora e tal. Hoje você não tem mais carro-pipa. Quanta água se jogava fora, né? Se deixava uma descarga vazando, era uma água que ia pelo ladrão. Hoje não, a pessoa tem que segurar, não vai gastar a água à toa, né? Então, realmente, para a cidade, isso foi muito bom e foi uma coisa que ele foi muito criticado na época. Hoje, o povo vê como foi tão bom essa privatização. Eu estou olhando aqui para cima, Nidec, estou vendo essa luz acesa aí, grandona, aqui na Rua Augusto Cardoso, cara, esse poste enorme. Me lembro, Tony, da alegria, me lembro da alegria do Paulo quando trouxe essa luz para cá. Assim, eu vou iluminar essa cidade toda e lá de cima nós vamos olhar. E realmente nós olhávamos. Coisa linda, né, fazer isso, né, De Vries? De Vries foi secretário de Meio Ambiente, sabe o que eu estou falando? Sei. Realmente representa a verdade. Então você tem razão, você falou, há um líder que ainda hoje... Que líder é líder, né? Líder é líder. É o líder que ainda hoje nos governa, nos orienta, nos dá ação e nos orgulha. Você vê que quando o Paulo saía à rua, o povo tinha prazer em chegar e conversar com o Paulo, né? Hoje o político sai normalmente, ninguém quer conversar com ele. Olha, o Marcos sabe disso, o Marcos Medeiros sabe. Eu vi o Marcos pequenininho entrar lá, vindo antes do colégio, depois indo para a faculdade, fez Petrópolis, onde fez Paulo Azevedo, e tinha orgulho de dizer: olha, tio Paulo, falava: tio Paulo, estive lá no Parlamento Estudantil onde o senhor foi, não sei o que, e ele entrava no gabinete, esse orgulho, ele incentivando você a estudar, a fazer direito. O Paulo era realmente um líder. Então, é o que eu disse, eu repito, não sei se posso passar isso aos meus amigos aqui, mas eu acho que nós tivemos um momento eterno, um momento que vai permanecer, porque essa cidade não teve até hoje, e realmente vai ser difícil ter alguém que possa dizer do que seja realmente um líder, um amigo, um companheiro e um governante sem o princípio de se servir. Paulo diz assim: eu sirvo ao povo, não me sirvo do povo. Exatamente, Gazé, você sintetizou toda uma história de vida que, como a mim, tem uma herança que eu jamais gostaria de ter, não é uma herança materializada em bens, em metais, não. Eu tenho uma herança que eu tenho uma responsabilidade com o homem, o seu tempo e a sua história. E essa, enquanto eu vivo estiver, com a ajuda de vocês, os verdadeiros amigos e que são imbuídos do espírito de Paulo, não vão me deixar cair nessa caminhada. Porque a minha caminhada não é a poder, não é nada disso, é só manter a verdadeira história, que não a maculem nunca. Agora eu gostaria de falar com um dos que muito próximo conviveram nos últimos dias de tio Paulo, que foi o meu querido, esse irmão que papai e mamãe não me deram, mas Deus me deu, meu irmão Leandro José Simão. Pelas ruas marchando,
precisos cordões. Gente, boa noite para vocês aí, tá? Assim, com grande satisfação que a gente está aqui nesse momento, né? Nessa virada toda difícil que a cidade está vivendo, né? Desde 2011, acho que foram duas grandes tragédias, né? Uma tragédia foi a cidade e a perda de Paulo. Eu acho que a coisa é tão sublime e superior que eu acho que se ele não tivesse acontecido com ele o que aconteceu, ele não conseguiria suportar essa tragédia que viveu. Eu acho que ele foi para amenizar um pouquinho o nosso sofrimento. Que de lá para cá a gente vê que as coisas têm que ser mudadas. Um abraço, meu irmão. As coisas têm que ser mudadas, têm que ser crescidas. Mas a gente entende que realmente a gente tem que conservar essa história, essa imagem, tudo que se viveu. E formar outros homens como Paulo Azevedo. Ele deixou essa ideia, essa mensagem nossa e da nossa obrigação. Eu acho que se alguma coisa pode mudar, só nós podemos fazer isso em conjunto. Eu acho que é aquela máxima, né? Eu prefiro ter a força, 1% da força de 100 homens, do que 100% da força de um homem. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa achar a grandeza que cada um tem no seu coração para a gente mudar isso. E o Paulo tinha essa vantagem. Tá, eu falo isso com muita propriedade, não estou aqui para bajular nem nada, pela a forma que eu conhecia. Ele fazia a gente se sentir importante, se sentir grande. Isso era uma coisa que ele fazia. E todo mundo tem necessidade de se sentir importante. Isso era uma coisa que ele fazia. Toda vez que eu estava perto dele, que eu conversava com ele, eu me sentia que eu era capaz de muita coisa. Ele fazia a gente demonstrar isso. Eu acho que talvez por isso que teve essa mudança toda dentro do Friburgo, essas coisas todas. Mas tudo é muito difícil, é incompreendido, né? São ciclos da vida, né? São ciclos que nós estamos vivendo. Eu acho que nesse momento de Nova Friburgo, eu acho que a gente também tem que escolher novos homens, novos ideais e fazer essa mudança, tá? É com grande satisfação que eu estou aqui. Nesse momento eu ganhei um grande irmão, que é o Tony. Eu não conhecia e estou muito satisfeito de estar aqui. A gente às vezes quer falar muita coisa bonita, né? Muita coisa importante, mas é difícil. A única coisa que a gente fala aqui, a gente está falando com o coração. Ninguém aqui programou nada, ninguém planejou nada. Nós estamos falando com o coração, com saudade e com desejo que aconteça mudanças nessa cidade. Sabe, Leandro, uma das coisas que você falou aqui agora, Tony, ele lembrou uma coisa muito importante, que é o legado que Paulo Azevedo deixa pra gente. Por quê? Deixa um legado tão especial. Quando ele diz assim, ele foi embora com a desgraça, com a catástrofe, etc e tal, para não sentir tanto, sentiria tanto, né? A gente sabe que o Paulo talvez tivesse um infarto do miocárdio quando visse aquilo tudo. Então, de repente, você falou uma coisa tão certa, e aí me veio a memória de que Paulo nunca se deixou morder pela mosca azul. Um homem que nasceu e viveu em benefício da sua terra e dos seus irmãos de Nova Friburgo. Poderia ter sido deputado federal, no auge, deputado estadual, 10 vezes. Elegeu tantos deputados estaduais por aí, tantos. Poderia ter sido vice-governador, já foi convidado em várias ocasiões. Poderia ter sido até suplente de senador, tem tantos suplentes de senador por aí. Senador. Poderia ter sido o secretário de Estado. Poderia, Jaburu, ter sido qualquer coisa, não sei. Certamente mais coisas do que simplesmente o prefeito da cidade. Mas não. Fincou o pé na terrinha, foi lá para o seu sítio, foi lá para não sei o quê, e disse, não, vou continuar aqui, quero continuar aqui, porque eu tenho muito a servir essa gente. E morreu aqui, e ficou aqui. Então eu acho que isso é um exemplo para todos nós, de que o homem público ele tem que ter essa missão de fé, se dirigir, construir e deixar o seu legado aos seus companheiros, aos homens e às mulheres de Nova Friburgo, dessa cidade canônica que o Dr. Cândido chama de Brasília do Rio de Janeiro. Ele tinha razão, porque Friburgo precisava tanto dele e precisa muito de nós todos hoje para ajudar a continuar a ser a Nova Friburgo que a gente ama. A gente começa a perceber que tem duas formas de aprender as coisas na vida, né? Uma errando e acertando e outra a gente seguindo aquele que já acertou. Então a gente tem aí uma caminhada de sucesso, de coisas que aconteceram, que o Paulo deixou pra gente aqui, né? Eu tomo até a liberdade de chamar de Paulo, né? Pelo carinho e pela forma que às vezes a gente ficava, né? Conversando. Então eu acho que a gente tem um exemplo muito grande e a gente deve utilizar essa energia que ele deixou pra gente transformar essa cidade. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, meus irmãos. Um abraço para todos. E eu vou confidenciar aqui, Nidec, antes de passar para você,
que o meu tio falava assim para mim: eu vejo um talento nesse menino, olha, não tire ele de perto de você porque eu vou precisar dele lá na frente. Era o que ele sonhava com retorno para reordenar Friburgo, colocar Friburgo. Ele tinha um amor e um carinho pelo Leandro, porque eu muito orgulhosamente eu posso dizer que eu tive 2 pais na vida. Tive um pai biológico e tive um que exigiu de mim tudo, porque hoje eu entendo que em mim ele via não uma continuidade política, mas uma continuidade nos seus ideais, e que eu jamais deixaria alguém macular isso. Nosso querido aqui, Dr. Carlos Alberto Nidec. Antônio, eu queria parabenizar esse grupo de pessoas que estão fazendo hoje essa homenagem ao Paulo Azevedo. Eu fico pensando às vezes o que Paulo fez por Friburgo, e até hoje eu não vi nenhuma homenagem feita a esse grande líder que Nova Friburgo teve. Então eu peço a esses que têm força para isso, né? Essas pessoas que têm força para isso, que façam uma homenagem realmente ao Paulo Azevedo por tudo que ele fez pela cidade, e será muito bem-vindo isso. Muito obrigado. Quem chegou aí, olha aí, Tony, quem chegou aí com a gente. Aqui, olha. Olha quem chegou aí, o vereador, amigo, médico, companheiro, né? Grande querido amigo Renato Abirame. Doutor Renato, ele representa, porque tem um dado muito curioso, já que hoje olha, eu acho que hoje eu não vou conseguir dormir pela espontaneidade disso tudo promovido pelo meu querido aqui, Jaburu, os verdadeiros amigos de Paulo aqui. Falta gente aqui ainda. Não é? Falta muita gente aqui ainda. Mas esses que vieram aqui de coração, tem uma coisa gozada. Eu cresci na copa desta casa aqui, conhecendo aqui cabeludo, bigodudo, recém-formado, e eu muito pequeno, trazido aqui pelas mãos de tio Amâncio. E outra coisa, abraçado e amparado pelo meu tio, por Paulo Azevedo, que o Renato não tinha experiência política nenhuma, já se despontava como um médico diferenciado, aquele que traz na sua história o sacerdócio do Amâncio, um abnegado da medicina como Demerval, como Valdir, como Jofre. Então, tem uma coisa antagônica nessa história. As pessoas falavam, porque Paulo não sei o que com Renato. Paulo, nada, sempre se respeitaram, se amaram e tinham uma profunda eu sou. Vivi isso, e Paulo tinha muito carinho por ele, sem dúvida nenhuma. O Renato era pessoa considerada como um amigo, companheiro de sempre. Vocações políticas à parte, porque você está vendo aqui, você fala que é pouca gente, mas peraí, nós temos um homem de partido político, nós temos um homem da imprensa, nós temos um banqueiro, nós temos um artista, nós temos um médico, nós temos um político, nós temos uma autoridade, nós estamos aqui representando a sociedade civil. Inclusive, é muito bom estar eu e o doutor Renato aqui junto, que as pessoas na rua, doutor, confunde ele comigo, confunde eu com ele. Não pode fazer nada. Ainda bem que ele não tá de pulmão, não. Ainda bem. Não pode fazer nada. Domingo na feira, uma senhora chegou para mim, doutor Renato, aquela receitazinha que o senhor me deu, eu falei, não, peraí, o doutor Renato é um grande amigo meu. Ela, mas você parece muito com o doutor Renato Abirame. Você não levou ela a seu consultório, não, né? Não, mas então... Porque aqui padrinha danada, hein? Padrinha danada, hein? Renato Abirame, que é uma pessoa muito boa, eu fico contente com isso, porque ele só não pode fazer coisa errada, né? Mais do que nunca hoje, a lente da verdade. Estou aqui com um ícone da medicina de Nova Friburgo, um abnegado, um notório e querido, e o nosso político maior hoje, que representa toda a probidade que Friburgo, ao longo dos anos, veio deixando de lado, o meu tio querido Renato Abirame. Obrigado, Tony, amigas e amigas. Realmente hoje para mim é uma honra estar aqui nesta homenagem que tão bem o Jaburu e outros amigos estão fazendo ao Paulo Azevedo. Naturalmente, a nossa cidade tem uma memória que precisa ser restaurada. E quem mais que Paulo Azevedo merece
essa honraria pela sua trajetória durante pelo menos 8 anos em que ele esteve na prefeitura, e nós estamos vendo agora os reflexos, já saiu de lá há mais de 12 anos, e nós estamos vendo a degradação da cidade paulatina, porque os prefeitos que sucederam a Paulo Azevedo não mantiveram a sua linha de ação. Eu posso particularmente falar porque eu conheci muito bem Paulo Azevedo. Até porque eu entrei na política nas mãos do saudoso Dr. Amâncio Mário de Azevedo. Eu não pretendia ingressar na política, mas o Dr. Amâncio me convidou para participar do MDB e também assumir a chefia do Centro de Saúde Silvio Henrique Brown, que estava sendo transferido para a rua Plínio Salgado, saindo daqui perto, que era aqui antes. Inclusive eu consegui ainda assumir a direção aqui num antigo prédio. E convivência com o Dr. Amâncio, convivência com Paulo Azevedo, realmente acabaram me contagiando pela política, pelo entusiasmo de Paulo Azevedo. Ele era um jovem, à época eu também era jovem, já fui jovem também, Antônio. E naquela época ele tinha ideias avançadas e que foram demonstradas claramente nos seus mandatos. São obras perenes, que jamais irão ser esquecidas. Eu vou citar poucas, porque se eu fosse citar todas, eu não daria tempo para ninguém falar mais aqui. Paulo Azevedo, ele tinha uma visão futurística. A Via Expressa tinha um traçado e ninguém falava em resolver. E ele foi lá e fez. Está lá a Via Expressa. Se não tivesse a Via Expressa hoje, já imaginaram como estaria o trânsito e como estariam as pessoas que moram no Cone, Cascatinha e mesmo em Olaria. Em relação a muitas obras que estão aí, o fórum, por exemplo, de quem foi a ideia de levar o fórum para Eupé? Paulo Azevedo. A nova Câmara Municipal, eu sempre dizia, eu fui vereador naquela Câmara velha, falei, nós não podemos ter uma Câmara que não é compatível com a grandeza da nossa cidade. Paulo Azevedo fez a nova Câmara, ideia dele. Em relação na área de saúde, por exemplo, além de criar uma unidade em Conselheiro Paulino, que no Conselheiro Paulino não tinha nenhuma unidade de saúde, que a unidade hoje é a Policlínica Dr. Valdir Costa, outro grande médico e outro grande político. Também fez a obra da CTU do Hospital Raul Sertã, que era a CTU que até hoje funciona no mesmo molde, no mesmo local em que Paulo Azevedo fez a obra. Ali, inclusive, agora, ele já tinha, prevendo o futuro, deixado uma laje pronta e, realmente, quando eu estive na Secretaria de Saúde agora, recentemente, nós conseguimos fazer um projeto com dinheiro do Estado, naturalmente, para que pudesse fazer um novo centro cirúrgico, CTI infantil, CTI de adultos, etc., naquela área que Paulo Azevedo já previra anteriormente, que deveria ser a expansão do hospital. E muito mais obras foram feitas, mas o que eu quero destacar aqui, Paulo, é a coragem, o destemor, a capacidade de Paulo Azevedo. Nós estamos vendo aqui hoje os políticos diferentes, nós estamos vendo a política diferente. E nós precisamos dessa coragem. Ele enfrentava os obstáculos, enfrentava as adversidades, jamais esmorecia e tinha uma qualidade que os políticos hoje não têm: a lealdade aos seus amigos. Isso eu acho que Paulo Azevedo foi um expoente em relação a isso. Ele cumpria os tratos, ele realmente atendia os amigos dele. Isso aqui é uma qualidade que hoje, infelizmente, as pessoas vão para a política, participam de uma campanha e depois abandonam aqueles que o ajudaram a eleger. Ele não, ao contrário, ele sempre procurou promover pessoas e levar quadros novos para a política de Nova Friburgo. Ele contribuiu muito. E essa homenagem, Jaburu, Tony, realmente é muito importante, porque abre uma perspectiva nova para a nossa cidade, porque outros serão homenageados e dificilmente nós teremos, alguns já foram, alguém que possa ter feito mais do que Paulo Azevedo. Eu acho muito difícil. Muito obrigado a todos, obrigado, Tony, pelo convite, obrigado, Jaburu.
Amigos e amigas da Nova TV, agora aqui um ícone do esporte friburguense, o nosso querido odontólogo, Dr. Carlos Alberto Nidec, vice-presidente de futebol há décadas do friburguense, um orgulho de todos nós. Ele vai falar do que representou Paulo Azevedo para o esporte, principalmente para o futebol em nossa cidade. Dentro daquilo que o Dr. Renato falou, tem que lembrar aqui que Paulo falava o seguinte: prometi, fiz, cumpri, tá aí. Não era assim? Tá aí, prometi, cumpri. É isso aí. Ganhei com Zé, governo com Zé. Isso aí. Então, Tony, o Paulo Azevedo para o esporte ele representava muito, porque ele não via só o friburguense, só o futebol, ele via todo o esporte da cidade. Eu me lembro que uma vez nós fomos na prefeitura, na época que veio o Banco Bandeirantes para cá. O Banco Bandeirantes teve que dar uma graninha para quase todo o esporte de Friburgo. Foi o country, o basquete do country, foi o friburguense, o vôlei, até a ginástica. Eu me lembro que a ginástica foi passear, foi para a Suíça, né, da Silvana, né? Silvana Jean. Silvana Jean. Então era um homem que realmente ele olhava para o esporte, não só o esporte, né? Porque você viu o que o Paulo fez de obra na cidade, as grandes obras da cidade que nós temos aí, foram feitas por Paulo. Depois dali nunca mais você viu, não é? Você se lembra do nosso fórum, como é que era? O fórum hoje funcionaria naquele local, não teria condições de funcionaria. A nossa Câmara de Vereadores, aquela salinha ali pequenininha. Então, os gabinetes eram os bancos da Praça Getúlio Vargas, dos vereadores. Não se tinham gabinetes. Realmente. Ele deu dignidade ao legislativo friburguense. Realmente. Então você vê a casa que os vereadores têm hoje, né? Aí, doutor Renato, para legislar, né? Belo testemunho disso. Vai outra. Então o Paulo era isso aí, era um homem que era de palavra. Ele chegava para mim e falava: posso, não posso. Se falar não posso, não adiantava tentar porque eu não tinha. Agora posso, você poderia esperar que ele ia cumprir. Então é um homem que faz muita falta para o nosso esporte. E dentro daquilo que eu já falei, vamos fazer uma homenagem que Paulo realmente merece. Inclusive eu recebi o seu convite com muita alegria uns dias atrás, que no dia 9 de dezembro vai ser comemorado lá no Campo Santo do estádio Eduardo Guille os 20 anos da ascensão do friburguense à primeira divisão. E Paulo pôde à época contribuir de alguma forma criando uma infraestrutura que propiciasse o friburguense atingir a primeira divisão. E muito honrado estou pelo seu convite em poder representar a família e o que o Paulo pôde fazer por Nova Friburgo. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Paulo. Até vou lembrar uma situaçãozinha até da minha família, do Dr. Joffre, né? Você lembra do Dr. Joffre? Nosso querido e amado Dr. Joffre. Era aquele médico dos pobres, né? Então quando ele adoeceu, estava no hospital aí, e aquelas despesas do hospital não era brincadeira. Ele já estava naquele sufoco, quase não tinha mais condições de comprar um remédio ou uma coisa. Paulo botou ele no Raul Sertã, precisava de uma medicação lá. Paulo no outro dia estava lá, entendeu? Então a gente já tem uma gratidão muito grande pelo Paulo Azevedo. E Paulo, o Paulo realmente deixa muita saudade, né? A gente às vezes quando começa a falar do Paulo, a gente até se emociona um pouquinho, né? A gente de vez em quando conversa. Você não tem a dúvida disso. Gente sabe você conhece minha natureza, não é brincadeira, ainda mais. Eu acho que foi um pouco injustiçado na política por tudo que ele fez para o Friburgo. Mas a vida é assim mesmo, a vida continua e ele deve estar lá hoje vendo essa homenagem que foi prestada dele aqui e a vida segue, né, meu amigo? Amigos e amigas da Nova TV, dando continuidade a essa que para mim vai ser inesquecível e para os que aqui se encontram presentes, essa homenagem a Paulo Azevedo. Eu estou aqui com o último irmão de Paulo em vida, o meu querido, amado, e que hoje é uma das razões que eu tenho de continuar brigando pela boa história dessa família, meu tio Rubens Vassalo de Azevedo. E com o homem que propiciou
toda essa boa reunião, todos esses verdadeiros amigos de Paulo, um homem de sensibilidade, um homem que há anos se bate pela arte, pela cultura, pelos bons movimentos que transformem, porque um bom exemplo arrasta. E o meu querido amigo Jaburu sempre arrastou dando bons exemplos. Esse homem de extrema sensibilidade e que, com esse ato que para muitos pode parecer uma singela homenagem, né não? Pela qualidade dos que a prestam, dos que tiveram a iniciativa, no coração de todos nós, se torna uma grande. O microfone da Nova TV é seu, querido. Num momento como esse, a gente tem que realmente lembrar do nosso querido Dr. Amâncio Mário de Azevedo. Dr. Amâncio tinha um pensamento que harmonizava profundamente com as suas ações em Friburgo e que eu tenho certeza absoluta de que Paulinho vivia isso constantemente. A todo segundo, a todo minuto, a todo momento, a todo instante, a toda a sua vida, ele fez isso que o Amâncio falava. O Gama procura, na sua ação, em prol do desenvolvimento de Friburgo, da manutenção da sua história, do reconhecimento dos valores positivos dessa cidade, seguir o pensamento de Amâncio Mário de Azevedo. Paulinho seguia brilhantemente, por isso ele é homenageado como uma das figuras mais importantes, mais emblemáticas da história de Friburgo, e o Gama então procura, dentro da sua possibilidade, viver o que Amâncio dizia. Tenho um só coração, se mais tivesse, todos pulsariam juntos por Nova Friburgo. Dizia João Cabral de Melo Neto, a vida não pode ser defendida apenas com palavras. Por isso é o Gama, grupo de arte, movimento e ação. Os nossos momentos podem parecer ou são pequenos, mas eles são profundamente ligados com muito amor, muito carinho, muita ética, muito respeito e muito desejo de que Friburgo realmente continue sendo uma das melhores cidades desse imenso Brasil que nós tanto amamos. Paulinho Azevedo, um grande abraço do seu amigo Jaburu, do Gama, e que nós possamos reverenciar, como estamos reverenciando você, outras dezenas de grandes figuras de Nova Friburgo, suprapartidário e com muita emoção, muito carinho e respeitando, conhecendo e tentando democratizar o acesso ao conhecimento dessa bela história de Nova Friburgo. Amigos e amigas da Nova TV, agora chegando ao final dessa homenagem a Paulo Azevedo, a sua história, o homem que foi, o homem que tinha um verdadeiro espírito e interesse público, o homem que tinha o ser humano como a sua meta, a melhor qualidade de vida. E aqui ao meu lado o homem que está propiciando e que propiciou esse meu irmão, esse meu amigo, que hoje ele e sua família representam a mim uma caminhada pela vida em qualquer situação que ela se mostre. O meu querido irmão e amigo Marcos Medeiros, que também teve a oportunidade de conviver bem de perto com o homem Paulo Azevedo. Tony, uma frase sintetiza tudo que representa Paulo Azevedo. Eu aprendi com ele a seguinte frase: a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Quem me falou essa frase foi ele. Eu me utilizo até hoje dessa frase. Essa frase, ela demonstra o quanto é importante, o quanto ele valorizava a questão da relação humana. A questão da pessoa ter dentro de si aquele sentimento de poder agradecer determinados favores, determinados momentos, determinadas benesses, determinadas atitudes que foram feitas com o único objetivo de ver a melhoria da qualidade de vida do cidadão, do povo e da comunidade. E Paulo Azevedo era isso, gratidão. Grato ao solo que ele nasceu, ao pedaço do planeta Terra que ele nasceu, grato ao povo de Friburgo que o conduziu e o reconduziu à prefeitura de Nova Friburgo, grato aos seus parentes, a seus amigos, às queridas criancinhas, a todos que tiveram a oportunidade de vivenciar ao seu lado esse momento que ele passou aqui em nossa terra. Tem gente, Saldanha, que diz o seguinte:
que fica chateado com Deus de Deus levar a pessoa através da morte. Mas tem outras pessoas que enxergam de maneira diferente, que ao invés de ficarem tristes pela pessoa ter partido, elas dão mais valor àquele momento em que a pessoa passou viva ao nosso lado, que foi um presente de Deus nos dar uma pessoa para poder vivenciar um determinado tempo de sua vida ao nosso lado. Então que você, como parente, como amigo, como irmão, tendo o Paulo como pai, não enxergue o passamento do Dr. Paulo pelo lado triste, mas sim enxergue pelo lado alegre, que pelo tempo que ele teve aqui na Terra vivendo, ele te deu esse presente. Então as pessoas têm dentro de si dois sentimentos, um que é negativo e outro que é positivo. Você pode alimentar o negativo, mas você pode alimentar o positivo. E como eu sei que você vai alimentar o positivo, é alimentar e lembrar todos os momentos que você vivenciou ao lado dele, tudo que ele trouxe de bom para a nossa cidade, todo o carinho que ele teve e recebeu do nosso povo, e que você enxergue que foi um presente. O nascimento, o crescimento, depois você nasceu e vocês passaram a conviver juntos, a cidade passou a conviver, e alimentar esse lado positivo, que eu tenho a certeza que é o que tem que deixar marcado para a população. E aquela placa ali representa a frase que o Paulo falou, que a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. E ali é a gratidão do povo de Friburgo em função a tudo aquilo que ele fez pela nossa cidade. Obrigado, Marquinhos. Você foi perfeito. Você sabe que eu sou um homem muito emotivo, ainda mais no que toca. Eu passei com a perda de momento, porque você perdeu uma pessoa de momento, ainda mais que algumas horas antes eu tinha falado com ele ao telefone. Eu passei dada a forte ligação que eu tinha com ele, que eu não sei nem explicar o que era isso, né? Porque Paulo não era meu pai, eu tinha um pai, mas eu não sei explicar o que era isso. Mas você foi perfeito, porque hoje eu vivo pelas boas realizações, pela alegria, pelos bons ensinamentos, pelos bons valores que ele me deixou. E eu sei que esses bons valores e esses exemplos e essa caminhada na tão difícil vida pública, eu sei que também permeia o seu ser. Porque você sempre teve uma admiração e eu sei que você sempre se espelhou nele. Sem dúvida. Você sempre o admirou. Então, Marcos, aqui, olha, eu tenho que agradecer aqui em nome da família, em nome dos meus avós que estão lá em cima com ele, de todos os meus tios, dos meus filhos, que são nossos, são seus sobrinhos. Então, eu tenho que agradecer a você esse momento que é muito importante e que é um marco na história, quando pessoas de bem e que tenham a dignidade de prestar homenagem a Paulo. Assim como você, em seu mandato, você nominou a mais importante, a mais sólida, a que representa o ir e vir de várias gerações de friburguenses. Você, por um projeto de lei seu, você aprovou e nominou a Ponte Branca, a Ponte de Arco, como o Dr. Paulo César Vassalo de Azevedo, e que nós estaremos irmanados fazendo essa inauguração. Sem dúvida. E óbvio, você tem amor pelo seu pai, óbvio, você tem amor pelo seu tio, e ambos você considera de maneira correta como pais. Mais importante do que o local que a gente nasceu é o local que a gente escolheu. E tão importante quanto o nosso pai é quem a gente escolhe para ser nosso pai também. Você tem o seu pai, escolheu Paulo Azevedo também como pai, ambos no mesmo patamar de amor, e com certeza que esse sentimento irradie por toda a nossa sociedade, que as pessoas possam ter como símbolo esse sentimento tão bonito de amor, de afeto, de carinho, para que a gente possa ter uma melhoria da qualidade de vida do nosso povo e do nosso cidadão, e chegar à sociedade, ao município tão próspero, conforme Paulo Azevedo tanto sonhou.
Então, felicitar e mostrar para a cidade o orgulho que você tem de ter tido a oportunidade de ser descendente desse homem que, enquanto esteve aqui, sempre foi democrático e buscou o sonho de transformar uma nova Friburgo, e em grande parte ele conseguiu. E você sabe que nós estamos irmanados na vida e numa boa caminhada para tentar colocar tudo isso no rumo de novo. Você sabe que Deus coloca as coisas e elas acontecem, não é por um acaso. E você sabe do orgulho que eu tenho de ser seu irmão e seu amigo. E você sabe que isso não é da boca para fora. Você sabe que isso é do fundo de minha alma. Obrigado por tudo, Marco. Valeu, Tony. Amigos e amigas da Nova TV, dando sequência ainda às homenagens a Paulo Azevedo, não poderia faltar o nosso querido, o meu irmão, o amigo de todas as horas, de todos os momentos, um que foi um dos grandes caminhantes ao lado de Paulo Azevedo, meu querido Saldanha. Saldanha, os microfones da Nova TV estão à sua disposição. Obrigado, Tony, pela essa oportunidade. Tudo aqui foi dito por Paulo, não tem muito a dizer sobre o Dr. Paulo Azevedo. Mas eu quero retroagir um pouquinho no tempo, resumindo o seguinte: Nova Friburgo deve muito à família Azevedo. Eu disse isso num comício lá em Conselheiro, na última campanha dele a prefeito. Por quê? A família Azevedo, lá dos seus primórdios, como Jerônimo Azevedo, um ícone, uma pessoa, um baluarte, um ser humano que fez caridade dentro das suas possibilidades, das suas dificuldades da época. Amigo do meu avô, a raiz Azevedo e Saldanha vem lá de trás, Tony. Meu bisavô, Jerônimo. Com o meu avô. E meu bisavô também. Depois veio o Antônio Azevedo. Meu avô. Companheiro, compadre de vovô. Também lutaram junto por esse bem-estar nessa família. Antônio na fábrica de renda, operário da fábrica de renda, dono do nosso comércio aqui, Espelho Friburguense. Ajudou muita gente. Depois veio o Amâncio Azevedo, sem comentário, um homem que se dedicou à vida do povo friburguense. Porque a política, Paulo falava para mim, ele deixou esse ensinamento. O político da época é diferente do que hoje. Não vou generalizar, tem gente boa. Nós temos aqui os que falaram, o Marcos Medeiro, o Renato Abirrame. É uma nata ainda que ainda é herança do tempo de Paulo de Amâncio. E o Marcos aprendeu isso com Paulo. Eu convivi, criado com o Marcos Medeiro, companheiro. O Hélio Medeiro, uma pessoa maravilhosa. Eu gosto, tenho uma gratidão imensa ao Hélio e a Irani. Eu gostaria que ele estivesse aqui do meu lado para ouvir isso. Mas são pessoas ainda que Friburgo ainda está convivendo e não está dando valor. É isso que eu quero que você, eleitor e eleitora friburguense, dê valor ainda a esta nata, a estes baluartes que ainda estão vivos, que podem fazer por você. Não se deixe enganar, as eleições vão vir aí. Não estou aqui fazendo política e não sou candidato, mas a verdade é esta: Nova Friburgo está atravessando um período de desmoralização. Friburgo está desmoralizada. Falei isso numa convenção ali na nossa sociedade humanitária. Você valoriza o seu voto, ame a sua cidade, porque Paulo falava, quem ama cuida. Então, ele cuidava de Friburgo. Então, Paulo Azevedo, o Marquinhos foi feliz na conclusão dele. Eu não fico triste porque ele partiu, fico triste por ele não estar entre nós, por poder fazer mais por nossa cidade. Então, de um lado, fico contente que ele deixa um legado, deixa um ensinamento, Tony. E isso nós sabemos bem, porque convivemos com ele muito tempo do lado. Foi o nosso professor, nosso mestre, como Amâncio eu convivi. Então eu quero aqui terminar homenageando uma pessoa que eu tinha, sem comentário. Era um pai, era um amigo, era um irmão, era tudo.
que era o Paulo Azevedo. Era o meu amigo Paulinho, nosso doutor Paulo. Que Deus o tenha, que eu tenho certeza que Ele está olhando por nós. E que essa geração agora, política, que está para surgir nas próximas pleitos eleitorais, se espelham nesses homens que deixaram esse legado em Nova Friburgo. Nada mais a dizer, só peço que iluminem a cabeça desses novos ou desses futuros políticos. E nós estamos nessa briga. Você sabe disso. Estou aqui dizendo publicamente que você vai continuar e vai levar essa bandeira. A bandeira de Paulo Azevedo. Quem viver verá. Amigos e amigas da Nova TV, como não poderia faltar aqui o penúltimo descendente de Antônio e Acirema, irmão de sangue de Paulo Azevedo, o meu amor, o meu querido tio Rubinho, que quer manifestar aqui. Ele é muito emocionado, ele está muito emocionado, mas ele quer manifestar essa gratidão, a lembrança de seu irmão e a família. Eu estou aqui para agradecer essa homenagem feita a Paulo, ao Gama e a todos esses amigos nossos que estiveram aqui e falaram sobre o Paulo. Obrigado e uma boa noite. E assim a gente encerra essa histórica matéria, que essa é o início da primeira e de muitas homenagens que esse povo se renderá ao homem e sua história, a Dr. Paulo César Vassalo de Azevedo. A certeza na frente, a história na mão.